E aí galera do Fãs de Esportes, o que falar do Flamengo? Em mais uma derrota, e dessa vez, o Tite não segurou a língua na coletiva, o clima esquentou, e a torcida está indignada. Vamos direto ao ponto e conferir o que rolou. O Tite soltou o verbo e fez uma acusação séria durante a coletiva, mas antes de conferir as palavras do Tite, vamos dar uma olhada na reação do jornalista pilhado, que não segurou as críticas ao técnico do Flamengo. Adivinha de quem que o Corinthians, que não tá ganhando de quase ninguém nos últimos jogos, ganhou? A resposta do Flamengo do Tite. Do Tite. O Corinthians ganhou do Flamengo do Tite. Adivinha contra quem que o Corinthians, que não vem criando jogadas em quase jogo nenhum, criou várias jogadas de ataque. Adivinha contra quem? Contra o Flamengo do Tite. O Flamengo do Tite é fraco. O trabalho do Tite é fraco. O Tite não entregou nada desde que ele chegou no Flamengo ganhando mais de 1,5 milhão por mês como treinador de peso. Só que tem torcedor Nutella do Flamengo que só aceita a crítica quando perde. Ai, pilhado, você tá criticando o Tite. Ele tá ganhando com futebol de bosta. Ele tá ganhando. É isso que vocês querem? O torcedor do Flamengo quer ver um time que tem Pedro, Bruno Henrique, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo jogando um futebol de bosta. É isso que vocês querem? Porque o torcedor que defende o Tite hoje, ele tá defendendo isso. Ele tá defendendo um Flamengo que desde 2019 gastou R$1 bilhão em contratações sem jogar nada. O cara não pode ganhar 1,5 milhão por mês, chegar como treinador de peso, chegar da seleção brasileira e fazer um trabalho de bosta com o elenco desse que ele tem. É isso que o torcedor precisa entender. Chega dessa palhaçada de torcedor Nutella de falar: ah não, ganhou, o Flamengo ganhou. Vocês viram o jogo contra o Bolívar? Era pro Bolívar se classificar na Libertadores. 3 bolas na trave, 50 chutões do Rossi pra frente. E tem torcedor que não quer criticar o Tite porque classificou. O Flamengo do Tite é essa bosta que você viu hoje na Arena Corinthians, quando ganha e quando perde. Então o torcedor do Flamengo, ele não pode se contentar com esse futebol miserável que joga o Flamengo do Tite. Não pode. O Corinthians não criava jogada contra ninguém. O Corinthians massacrou o Flamengo do Tite. Massacrou. O Flamengo do Tite, ele não se impõe contra ninguém. E é aí que entra a crítica. Chega desse negócio. Hoje eu posso criticar. Hoje os Nutelinhas não vão aparecer. Hoje eles não vão aparecer porque eles só reclamam que eu critico o Tite quando o Tite ganha. Gente, o Tite tá no Flamengo há 1 ano. Há 1 ano que o Tite tá no Flamengo. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, disparado. O Flamengo joga pior que o Botafogo. O Flamengo joga pior que o Fortaleza. O Flamengo joga pior ainda que o Palmeiras. O Flamengo joga pior do que o São Paulo. O Flamengo joga pior do que os times que estão lá brigando na ponta da tabela. Após o apito final, Fabrício Bruno, uma das vozes fortes do elenco, deu uma entrevista, analisou o jogo e já apontou os próximos desafios. A arbitragem que para, isso atrapalha um time como o Flamengo que estava precisando correr atrás do resultado? Cara, primeiramente falar do jogo, acho que é um jogo bastante equilibrado, acho que a gente acaba pecando em 2 gols, onde que o Corinthians aproveita, faz os 2 gols e depois o jogo começa a ficar picado e é incrível. Todo jogo que o Ramon tá, acontece esse tipo de coisa, é uma arbitragem sempre super polêmica, muita gente reclama muito da arbitragem dele, talvez ele tenta se impor muito na arrogância e acaba deixando de aplicar a regra do jogo. É incrível, o primeiro cara que dá o soco acaba nem levando amarelo, então são coisas que sempre quando tá indo no jogo acontece esse tipo de coisa. Um clássico grande igual esse do futebol nacional, a gente tem que saber melhor a arbitragem para poder
aplicar as regras dentro do jogo, mas a gente não pode usar isso como desculpa também, trabalhar, manter a cabeça erguida, para se preparar agora nessa data FIFA, para quando a gente voltar, a gente voltar a fazer grandes jogos e conquistar grandes resultados. E como aproveitar essa parada da melhor maneira? Porque o Flamengo tem uma sequência de jogadores que passaram por lesões, o melhor agora é um descanso, é diminuir a rotatividade do treino, ou é treinar e corrigir? Talvez não tinha um melhor momento para a data FIFA acontecer, a não ser agora, né? Vide o tanto de atleta que a gente tem lesionado, então dar uma pausa no campeonato sem jogos faz com que a gente consiga recuperar nossos jogadores, para aí quando a gente voltar a gente ter mais opções nesse elenco super qualificado. Obrigado. O Flazoeiro não poupou críticas ao Flamengo, apontando que a desordem em campo foi ainda mais chocante do que a entrada agressiva de Yuri Alberto. Ele ressaltou a ineficiência do meio-campo, a falta de reação da defesa e a desorganização geral do time, mesmo com os altos investimentos e o longo período de trabalho do técnico Tite. Para ele, é inaceitável que um time com uma folha salarial tão elevada jogue de forma tão caótica, e que é fundamental cobrar quem é responsável pelo treinamento defensivo. Eu vou dizer um negócio aqui, mais vergonhoso do que esse porradeiro aqui, de que essa entrada criminosa do Yuri Alberto no Wesley, é a vergonha que foi, a bagunça que foi. A bagunça que foi o time do Flamengo dentro de campo hoje. Você vê um time com meio campo que não cria, que não toca, uma defesa que olha o ataque atacando sempre, uma defesa que fica olhando, o time adversário entra em campo e a defesa fica olhando, sempre é isso. A diretoria tem que chegar no Tite e falar, a gente gastou quase 150 milhões de reais de contratação, você tá aqui um ano, o Tite tá um ano no Flamengo, e o Flamengo jogando um futebol desorganizado desse aqui dentro hoje, e não é de hoje que tá jogando desorganizado, não é de hoje que tá jogando bagunçado, tem que cobrar o Tite, tem que falar, Tite, vem cá, quem é que treina a defesa? Cobra quem treina a defesa, é o seu filho, é o outro que contratou agora aí há pouco tempo, quem é que treina a defesa? Cobra quem treina a defesa, porque é inadmissível um time que tem uma folha de quase 30 milhões de reais jogar bagunçado desse jeito, é inadmissível um time que tem uma folha de quase 30 milhões jogar bagunçado. Eu entendo que tem as lesões, que tem as faltas, que tem o desgaste, eu entendo tudo isso, agora o que eu não entendo é essa bagunça dentro de campo, o que eu não entendo é esse time bagunçado dentro de campo, isso eu não entendo não. Mas estabelecemos como prioridade e nos orgulhamos, eu me orgulho disso, mas a construção desse trabalho todo, nós pegamos duas decisivas na altitude, em 13 jogos nessa sequência todos. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje, sim, claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia. Sim, nós não estamos nos isentando dessa situação, mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. Que são jogos, a Palma perdeu lá, mas ganhou 2-0 e jogou muito no jogo. E contra o Bolívar ganhou um jogo, foi 2-0 e o tempo todo. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando, nós temos que tomar pau e ficar quieto. Pelo menos já que vim aqui, externar as ideias, né, e buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. E o Corinthians também, na derrota, vou fazer. E na estratégia que ele foi para trazer um time que não fosse completo lá, ele deixou um time fresco para jogar no jogo que era o mais importante dela. Nós fizemos isso contra o Botafogo, era muito difícil. Como é que tu vai fazer contra o Botafogo? Porque nós tínhamos outro jogo, me dói na alma. 6 jogadores eu peguei antes, e disse assim, vai jogar 3 no primeiro tempo e 3 no segundo. Vou passar aquilo que a direção toda, o Bruno sabe, o Diogo sabe, porque passo para eles, o que nós não fizemos, o que vão fazer? Pô, os caras estão demolidos, vamos jogar com 3 e vão fazer 3 substituições, né? Aí eu planejei, metade do tempo Arrasca, metade do tempo Nico. Foi seguindo e o Nico não recuperava. O Arrascaeta me chamou e falou assim, deixa que eu jogo mais tempo, né, para notar, eu estou bem e vou jogar mais. Ele machucou com 8 minutos. Sim. Só Luiz com o Gerson, a mesma coisa. Foi pro jogo, aí não dá. Só para entender que não é uma máquina que eu pego assim, eu não pego, digito e vai. Não é assim.
Nós temos aqui esse outro lado da coisa, que compreender tudo isso e respeitar. E qual o seu sentimento vendo o torcedor corintiano na arquibancada? Primeiro, eu tenho muito orgulho de estar técnico do Flamengo. Eu tenho, e a minha carreira ela tem sido pautada dessa forma. Isso não retira toda a gratidão que eu tenho pelo Corinthians. Isso não retira. E também não leva em conta os filhos da puta que eu recebi. A minha mãe não. Esse não. E não é, esses poucos não é da grandeza, né? E nem da educação do torcedor corintiano. O resto faz parte, ele é do jogo, está do outro lado. Ele é a respeito, ele é vencer, ele é a necessidade. A única restrição é respeitar a minha mãe. Essa mamãezinha está lá, só deixa ela quieta. Me xinga, me manda eu lá onde quiser, faz o que quiser, não cuspe. Não fui cuspindo, não teve cusparada nenhuma, não teve. Faz parte do jogo, um grande jogo, um extraordinário jogo. Corinthians e Flamengo é emblemático, né? Tenho orgulho de fazer parte, né? E tenho muito orgulho de estar e ter sido escolhido para ser técnico do Flamengo. E essa é a dignidade e a correção que vai me pautar, assim como me pautou ao longo da trajetória toda dentro do próprio Corinthians. E aí, fãs de esporte, não dá pra acreditar, né? O Flamengo investe pesado, tem um elenco recheado de estrelas do futebol brasileiro, mas mesmo assim, a gente vê jogos como esse. O Tite, mais uma vez, errou feio nas escolhas da escalação e na estratégia tática durante a partida. É um time que não gosta de manter a posse de bola, fica só na retranca, esperando o adversário atacar, e acaba sofrendo demais na defesa. E o Davi Luiz, então, péssima atuação hoje. E aí, qual a sua opinião? Quero muito ouvir o que você tem a dizer. E sobre as críticas da Fiel ao Tite, hein? Será que ele pisou na bola com o Corinthians ou a torcida tá exagerando? Deixem seus comentários aqui embaixo. E se você não viu que a atitude surpreendente de Vini Júnior com Mbappé, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.